Eu comecei na área, na verdade eu sou pedagoga de formação, comecei na área de educação, trabalhando em escola pública por 10 anos aproximadamente em educação de surdos. Depois eu fui para a área social e entrei um pouco no campo, trabalhando na Fundação L. Augusto de Souza, em São José dos Campos. Nesse tempo eu acabei fazendo o curso de psicopedagogia. E quando eu entrei na fundação, né, eu trabalhei 12 anos na fundação, num trabalho voltado ao desenvolvimento de projetos na área de arte e educação. E a partir de então, sempre trabalhando assim com jovens, com adolescentes, que era minha preferência, né, nesse trabalho. E foi aí que eu descobri um pouco algumas experiências na área de comunicação que me interessaram muito. E a partir disso eu fui buscar um conhecimento mais teórico sobre esse assunto. Então eu acabei fazendo uma formação em educomunicação e atualmente por questões pessoais, enfim, eu acabei indo para o México e aproveitando esse tempo, hoje eu sou estudante, pós-graduanda da maestria em comunicação e tecnologias educativas. Eu cheguei até o ILSE, na verdade, por indicação do professor Ismar, que comentou a respeito do Instituto, e eu acabei pesquisando um pouco mais a fundo o Instituto, e eu gostei muito, eu ia falar em espanhol, perdão, e eu gostei muito da proposta do mestrado, porque ele é dividido em vários módulos e era uma possibilidade que eu tinha de estar cumprindo com todos os módulos, ou créditos, né, como a gente chama aqui, durante esse período que eu estaria no México, que seriam 2 anos. Então, foi por conta de uma indicação, mas também por conta de eu poder dar tempo de eu terminar esse mestrado antes de retornar ao Brasil. Eu optei em estar fazendo um trabalho voltado a uma comunidade indígena que eu conheci no México. Eu fui convidada a conhecer e fiz algumas atuações, intervenções nessa comunidade, junto com os adolescentes, né? Que na verdade é a minha área de estudo mesmo. E o meu projeto é voltado mais assim, quais as contribuições que a educomunicação pode trazer para a construção do modelo pedagógico desse centro, né? Que na verdade especificamente é um centro de vídeo e rádio comunitária. Então, assim, a princípio eles utilizavam as mídias como um instrumento mesmo de divulgação, de um instrumento para poder divulgar notícias e o que acontecia lá. E eles, nesse momento, eles descobrem assim, que eles podem fazer muito mais com aquilo. Então, foi nesse momento que eu cheguei. Então, assim, foi muito legal, porque eles me diziam o que a educomunicação pode trazer. Eu acho que tem coisas aqui que a gente já está fazendo e assim a gente pode construir um espaço de formação aqui dentro que a gente não está sabendo bem como fazer. A formação educomunicativa na Fundas, ela começou nesse tempo em que a gente descobriu esse conceito e a gente falou, peraí, a gente tem muita coisa que aprender com isso, né? Então foi no momento que a gente convidou o NCE para fazer uma formação de um grupo de educadores e foi muito interessante porque nesse momento a gente chamou a equipe do professor Ismar e conversamos bastante. Olha, nós queremos montar um grupo de formação, a gente quer aprender o que é educomunicação. Então, quantas pessoas a gente... Assim, no momento de organização dessa formação. E naquele momento, para nossa... Assim, o professor Ismar falou, não, a gente vamos colocar adolescentes nessa formação. E aí, assim, foi uma surpresa geral que todos os educadores, assim, num primeiro momento, assim, como assim, né? A gente nem sabe o que é e a gente já vai trazer os adolescentes.
Então, assim, foi um momento assim, muito interessante até para o grupo, refletir um pouco do que a gente, que conceito a gente tinha até de educação. Né? Então, nesse momento, a gente falou, não, mas acho que eles têm muito que ensinar para a gente, né? Então, a gente trouxe esse grupo de adolescentes junto com os educadores e os técnicos da instituição. E foi assim, para mim foi um dos processos de aprendizagem mais lindos que eu já vi acontecer. Então, assim, foi uma quebra, foi um rompimento de paradigmas, foi todo um trabalho que a gente desenvolveu e não foi só a formação, a gente não aprendeu só o que era educomunicação, a gente aprendeu um monte de coisas e aí continuou, a gente entendia que era um processo contínuo, que não deveria ser uma coisa que a gente teve um curso, teve uma formação e pronto, a gente já sabe fazer, a gente acreditou e acredita que é um processo contínuo, então ele deveria acontecer de forma sistemática, contínua, responsável e foi isso que a gente deixou como ideia nesse momento. Naquela época, a Fundas, na verdade, ela, a partir da formação, ela começou a implantar projetos educomunicativos, né? A fazer um planejamento desses projetos. Esses projetos começaram a acontecer e, assim, foi crescendo, crescendo, a demanda era muito grande, muitos adolescentes queriam participar, muitos educadores. E assim, a gente começou a discutir isso, onde a gente quer chegar com isso, né? Então, assim, criar espaços de expressão para esses meninos, chegar até, não ficar só na sede, porque a Fundas é uma instituição que ela tem unidades espalhadas pelo município todo, e a ideia era que isso chegasse até as comunidades e que pudesse, na verdade, extrapolar os muros da instituição. A ideia primeira da formação em educomunicação era essa, a possibilidade de, com essa experiência, isso chegasse até as escolas, até os centros comunitários e que, num dado tempo, que na verdade um pouco do que a gente ouviu hoje, num dado tempo a gente não precisasse mais do apoio técnico, enfim, institucional da fundação, mas que eles próprios descobrissem que a educomunicação podia ser algo transformador para as comunidades. O conceito, ele aparece sim, não como uma área sistematizada, como um conceito sistematizado, já organizado, na verdade, né? Ele aparece como um conceito mais, uma coisa inovadora que está acontecendo, existe alguns referenciais para isso, né? Mas, na verdade, a gente vê poucas pesquisas nessa área, né? Utilizando o tema educomunicação. E poucas pesquisas, mas assim, a utilização do termo a gente vê como uma coisa assim, muito inovadora, então sempre eles me solicitavam materiais a respeito de educomunicação, o que estava se tratando aqui no Brasil, e enfim, para eles eu acho que ainda está um pouco no campo de experimentação, de descoberta do que é isso. A criação do curso de educomunicação aqui na USP assim, chegou com muita surpresa, porque assim, a gente ouvia falar dessa ideia há muito tempo, né? O próprio professor Ismar sempre nos trouxe essa ideia dessa licenciatura, enfim. Mas assim, para mim era uma coisa muito distante ainda de acontecer devido às questões burocráticas, as discussões que a gente tem a respeito de cada área, enfim. E para minha surpresa, agora que eu estou retornando do México, esse curso saiu do papel, saiu da cabeça das pessoas e está aí real e vai acontecer. Então, acho que assim, é uma área
extremamente apaixonante, linda, e realmente eu espero que ela se estenda às outras universidades, porque eu acho que é um projeto maravilhoso.